Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, agora entrando no tema que a gente anunciou ontem aqui, as doenças do segmento anterior e posterior do olho, ou seja, as doenças da parte da frente e de trás do olho. Sabia que o olho tem a parte da frente e de trás? Pois é, sobre isso nós vamos estar falando. Estou recebendo aqui a volta do Dr. Ademar Deviene Júnior, ele é oftalmologista, ele é formado pela PUC do Paraná, com especialização no Hospital de Olhos também daquele estado, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e membro do Corpo Clínico dos Hospitais CHU, Dona Helena e São José. Boa noite, doutor Ademar. Boa noite, Kennedy. Boa noite, telespectador. É um prazer estar aqui. Beleza. Bom, deixa eu começar a perguntar aqui para o doutor Ademar. Doutor Ademar, nosso olho tem a parte de trás, a parte da frente, como é que é? O que tem atrás e o que tem na frente? Vamos imaginar que o olho seja uma bolinha, como é, uma esfera, e ele é dividido em duas câmaras. A câmara anterior, que a gente pode exemplificar alguns tecidos e partes do olho ficam ali na frente, a córnea, que é a parte transparente anterior, o cristalino, a câmara anterior compreendida entre esses dois meios refringentes. E a parte posterior, que é toda a camada posterior e maior, mais volumosa do olho. Ali a parte posterior é que vai captar a imagem através da retina. A gente poderia resumir dessa forma, são duas câmaras, o olho é segmentado em duas câmaras, uma anterior e outra posterior. Vou fazer uma pergunta para vocês, o que define o olho escuro, claro, verde, azul, castanho? O que define? É a quantidade de pigmento que você tem na íris. A íris é a parte colorida dos olhos. Eu, por exemplo, fui desprivilegiado, eu nasci com pouco pigmento, tenho olhos verdes. Isso daí como é que eu posso dizer, ele reflete muito a questão da luminosidade do dia? Pode estar relacionado à questão da sensibilidade ocular. Os olhos claros tendem sim a ser mais claros, não pela cor da íris em si, mas em função de que as pessoas caucasianas normalmente é que têm olhos claros. Isso é mais pela sensibilidade biofísica da pessoa mesmo. Doutor, falando em colírio, doutor Ademar, eu tenho um problema que herdei do meu pai. Meus olhos sempre estão vermelhos, né? Parece olho de maconheiro. Quem me vê hoje, por exemplo, assim, vai dizer que eu fumei uma maconha, né? E tem muitas pessoas com esse problema de olho vermelho e acabam colocando, eu não uso, só em casos extremos assim, colocam esses colírios para clarear o olho. Isso faz mal para o olho? Os colírios que nós conhecemos popularmente, que a população tem acesso nas farmácias, vou citar alguns nomes porque não é segredo para ninguém. Vulgo, Moura Brasil, Lerim, Blumen, etc. São os que são mais vendidos sem prescrição. Eles contêm um produto chamado nafazolina. A nafazolina, sim, tem efeitos colaterais. Ela faz uma vasoconstrição de imediato, ela deixa os olhos realmente muito brancos. Se você pingar agora, em 2 minutos seus olhos vão estar branquinhos. Legal. Mas a longo prazo você faz uma vasodilatação rebote, faz uma ruptura do filme lacrimal e pode fazer lesões na conjuntiva e na própria córnea. Então a gente o olho não fica recomenda, seco? O olho fica seco e com alguns danos. Então o que a gente recomenda? Cada caso é um caso. O olho vermelho não é uma situação única. Você tem N causas de olhos vermelhos. O que pode ser? Por exemplo, no seu caso a gente já sabe que é uma vasodilatação, é uma irritação por exposição excessiva. Aí vem fatores tais como luz ultravioleta do sol, vento, poeira, fumaça, produtos químicos aqui no estúdio, ar-condicionado, você que dirige bastante ar-condicionado do carro também. São fatores todos esses que contribuem para a piora da vasodilatação e, consequentemente, os olhos avermelhados. Isso faz um rompimento do filme lacrimal, uma desestabilização do filme lacrimal, que por sua vez piora a vasodilatação. Então o que a gente faz? No seu caso, por exemplo, nós normalmente passaríamos até um anti-inflamatório, dependendo da situação, e associaríamos a uma lágrima artificial, a um estabilizador osmótico. Lágrima artificial? O que é? Choro de crocodilo? Umidificante, não chega tanto, é um umidificante. Mas no meu caso, por exemplo, eu não sinto meu olho seco. Não, eu não estou falando especificamente que você tenha, mas pode ser uma causa do olho vermelho? Pode estar associada aos olhos vermelhos, como causa ou consequência também. E eu creio que usando, no seu caso, especificamente sem examiná-lo, usando lágrima artificial com grande frequência, você vai ter uma melhora significativa dos olhos avermelhados. Doutor Ademar, tenho muita coceira nos olhos, o que pode ser?
A coceira é um sinal ou sintoma inespecífico. Você pode ter uma conjuntivite em curso, se for aguda, quer dizer, aconteceu agora e vai sarar daqui a uns dias. Se já faz muito tempo, pode ser uma irritação qualquer. Por exemplo, pinguécula. Pinguécula no branco dos olhos, aqui no cantinho perto do nariz, é uma massinha amarelada. Ou se é uma coceira, vou exemplificar de um outro problema, uma coceira muito compulsiva, aquele negócio que você não consegue tirar a mão dos olhos, dá uma raiva até dá vontade de enfiar a unha, isso aí já é uma alergia ocular. Então, dependendo do caso, também vai ser tratado especificamente, dependendo da condição. Como funciona esse negócio? Se, por exemplo, eu tenho olho castanho, eu posso ficar o olho igual ao seu assim? Igualzinho não, mas vai ficar bem legal. Dá para colocar uma lente colorida. Mas como é que eu... Porque se fosse um negócio assim, o senhor colocar para ficar mais escuro, tudo bem, porque o fundo é claro, você coloca uma lente igual o óculos de sol. Mas como é que eu vou fazer para colocar um negócio na frente, onde atrás é escuro e ficar claro na frente? É assim, ó, você pega a lente e você pinta ela em pontinhos. Por exemplo, você quer uma lente verde, são vários pontinhos pintados de verde. Então, naquelas fenestras entre os pontinhos pintados, vai aparecer o castanho dos seus olhos. Dessa forma, faz uma mescla e as lentes ficam relativamente naturais. Só vale a pena lembrar, Kennedy, o seguinte, o usuário, ele às vezes não tem a orientação devida. Então, hoje a gente vê lente de contato aonde? Em outras cidades, banca de revista, supermercado, camelódromo e nas óticas, que é muito comum. Então, a pessoa vai colocar a lente não é uma colocação, é uma adaptação. E isso pode trazer consequências, doenças oculares. Então, a orientação é sempre que procure oftalmologista, no sentido de, primeiro, ver se é possível a adaptação. Segundo, se não vai afetar a saúde ocular. E terceiro, para fazer uma boa adaptação adequada, que infelizmente grande parte dos usuários de lentes cosméticas não tem esse hábito. E o mal é o mesmo, né? De uma outra lente comum? Basicamente as lentes utilizadas é que nem um carro. Você utilizar de maneira adequada, seguir as regras de trânsito, tá tudo bem. Se você sair fazendo loucura, beber no trânsito, você vai atropelar, vai matar alguém ou se matar também. E as lentes é a mesma coisa. Doutor Ademar, meu filho tem 4 anos e tem glaucoma e fez 3 cirurgias. Ele não vai ficar cego na juventude? Olha, depende do grau de evolução do glaucoma do seu filho. O glaucoma é uma doença muito perigosa, que se tratada adequadamente, normalmente leva a bons resultados. Ele não tem uma cura em definitivo, mas ele pode ter um ótimo controle. Como o Dr. Carlos explanava anteriormente, você normalmente trata com colírios. Quando parte para a cirurgia é que há uma necessidade específica para isso. Só que o glaucoma, ele pode, infelizmente, dependendo da evolução, do ritmo de evolução, da severidade, do estadiamento do glaucoma, acabar numa perda de visão. É muito difícil responder se o filho vai enxergar a vida toda ou vai acabar tendo alguma perda de visão em dada fase da vida. É bastante complicado responder assim, sem vê-lo, sem examiná-lo. Mas diria o seguinte, se ele já foi operado, ele continua tendo um campo de visão preservado, o nervo óptico preservado, a visão está relativamente preservada, a preocupação não é iminente. Eu acho que é seguir o tratamento corretamente. A gente acorda de manhã, está cheio de remela no olho lá, o que é? Isso é bom ou ruim? Nem bom nem ruim, isso aí é muco, é a parte proteica da lágrima que acaba sedimentando. Então forma aquela gota matinal, que às vezes até a gente tenta tirar e arranha um pouquinho. Aquilo lá sedimenta em cristais. Vou voltar. O que tem a ver o ácaro com o olho? Joinville é uma cidade muito úmida, é propícia para a proliferação de ácaros, de mofo, de bolor. E uma vez que você tenha uma sensibilidade exacerbada, eles vão funcionar como antígeno. Antígeno é o elemento que provoca uma reação, uma cadeia de reações alérgicas, inflamatórias. E uma vez que haja essa predisponibilidade, a pessoa pode já acordar ou com as narinas trancadas, ou espirrando, ou coçando os olhos, ou com a pele avermelhada. Eu me lembro que quando eu acompanhava meu pai em algumas oficinas e tinha alguém lá soldando, o pai dizia, não olha que depois à noite vai doer o teu olho. É assim, não? É verdade, a luz ultravioleta, pelo tempo de exposição, a luz ultravioleta ela produz uma queimadura na superfície corneana. E como por milímetro quadrado a córnea é o tecido do corpo humano mais inervado, você vai queimar essas terminações nervosas. A dor não ocorre no momento,
Depois, da exposição. O papai dizia, à noite vai doer do olho. É que nem queimar a pele no sol. Você fica no sol, você vai doer depois. Né? É bem isso. Que interessante, né? E é importante para quem usa solda usar aquele óculos. A máscara protetora. Porque senão vai... Quem usa muito pode ficar cego, quem fica tempo assim? Olha, a luz ultravioleta ela pode causar alguns danos para os olhos. Agora, daí para falar que a solda causa cegueira, antes a pessoa tem que passar por um processo doloroso muito grande. Não conheço ninguém que tenha ficado cego especificamente por causa da solda. Doutor Ademar, sinto muitas dores nos olhos quando estou no sol. O que eu faço? Bom, o mais óbvio é utilizar as lentes solares. Vale lembrar que a luz ultravioleta é muito mais irradiada hoje em dia. Por quê? Em função da camada de ozônio que está mais rarefeita, um pouco destruída por efeito do ser humano, industrial do ser humano. E um dos fatores é esse, pode causar dor, ardência, lacrimejamento, os olhos vermelhos, sensação de areia nos olhos. A utilização de lentes escuras é absolutamente providencial. Os óculos escuros não são mais acessório, são um fator essencial na nossa vida. Existe algum método de prevenção para os olhos, assim como a gente malha para ter saúde, doutor? Olha, analogamente, o que a gente deve fazer é não expor excessivamente os olhos. O exemplo que eu acabei de dar é da luz ultravioleta do sol. O sol excessivamente ou a luz em excesso penetrando nos olhos vai causar catarata precocemente, o envelhecimento do cristalino e uma doença de fundo de olho na retina chamada degeneração macular relacionada à idade. Então, evitando o excesso de luz ultravioleta do sol é uma das maneiras de prevenir. E não esfregar os olhos, não se autocausar um trauma. Tendo a visão, não consigo mais ler nem dirigir à noite. Posso ter algo mais grave? Tenho 38 anos. É uma mulher? Não acredito. Eu acho que a senhora começa a ter os efeitos pré-presbiopia. Quer dizer, a falta da visão que virá para perto, que a gente ainda comentava, após os 40 anos de idade, que nós temos necessidade dos óculos de perto, já deve estar manifestando algum grau também para ver a distância. E aí vem uma série de desconfortos. Basicamente, eu acho que o seu problema vai ser a utilização de óculos, salvo algum. O olho cansa, doutor Ademar? Os olhos cansam, tanto quanto o nosso organismo pode ficar fadigado se você faz esse exercício em excesso, fica acordado excessivamente, excesso de atividade mental, os olhos também ficam fadigados. Até existe um termo técnico para isso chamado astenopia. Esclerótica possui vasos vermelhos e dilatados. A parte esclerótica é essa parte branca dos olhos. Gostaria de saber, doutor, se existe algum medicamento para amenizá-los. Existem vários medicamentos. Normalmente, nós utilizamos muito as lágrimas artificiais e estabilizadores osmóticos do filme lacrimal. Todavia, lembrando, cada caso é um caso específico. Você pode ter um problema que deixa os olhos avermelhados, totalmente distinto daquilo que eu esteja pensando agora. Então, via de regra, se há um problema mais específico, a gente vai passar um medicamento também mais específico. Do deslocamento, se o deslocamento da retina tem transplante como córnea ou tipo de tratamento? Não, o descolamento de retina não tem transplante. Uma vez diagnosticado precocemente, você tem como operar, fazer cirurgia que restabeleça a visão da pessoa. Existem aqueles descolamentos já mais antigos que causam uma fibrose dentro dos olhos e esses são de muito difícil resolução. Eu quero agradecer a presença do doutor Ademar. Tem mais uma penca de perguntas aqui. Eu vou chamá-los de volta aqui ao nosso programa por conta de muitas perguntas que ficaram. Agradecer ao doutor Ademar de Vienne Júnior que esteve aqui. Muito obrigado, doutor Ademar. Obrigado, Quinte. Obrigado, telespectador.